vital, é nosso. Eu primeiro quero agradecer à organização que Projeto Ubuntu por me ter feito este convite e me dar a oportunidade de servir. Com a permissão dos mestres na mesa e com a vossa permissão começar então a tecer algumas considerações sobre o tema que me foi proposto. Vou tentar não esgotar os 50 minutos que tivemos para não ser muito maçante, que nos foi dado para discorrer sobre o tema. Nós sentimos que fizemos alguma coisa quando a nossa comunidade, quando os nossos nos dão esse carinho que me foi transmitido aqui, tem sido transmitido até hoje. Não vou chorar, né? É melhor que não fique emocionado. Agradeço pelas palavras muito fortes ditas pelo Baltazar Batalha. Foi realmente meu estudante. E tenho alguns estudantes também aqui na sala. Agradeço pelo vosso carinho. Se não fosse por vocês, não seria professor, porque o professor não se ensina a si mesmo. Hoje eu vesti e calcei graças ao Nastro. Isso é a roupa dele. Os sapatos que eu coloquei, as sandálias, foi ele quem fez das mãos dele. E para mim isso é muito gratificante. Isso quer dizer que, mesmo que deixe trabalhar no funcionalismo público, não vou morrer à fome. Tenho filhos que poderão me sustentar. Por isso, meu muito obrigado. O tema que me foi dado a dissertar pelo irmão Isidro Fortunato tem como título Tecnologia Pré-Colonial, Cientistas e Sábios Pretos e a Genialidade na Antiguidade Africana. Antes de dissertar sobre este tema, importa fazermos uma pausa, pedindo a vocês que se levantem e façamos um minuto de silêncio, como veneração do expoente mais alto do saber africano e mundial dos nossos tempos, o multigênio, faraó do conhecimento, iluminado no templo de Jahuti, filho do divino de Sechat, Maat Neteret Ra, que sexta que Ihel Shekantadiok. Peço um minuto de silêncio para esta grande alma. Muito obrigado. Shekantadiok, faraó da luz e do conhecimento, eterno mestre na casa de Sechat, poderoso entre aqueles da canga dos Diop, dissipador da ignorância, tu que lutaste com a mais poderosa das armas, o conhecimento, e do conhecimento juntaste o saber. Aceita que te rendamos nossas reverências, mestre, no reduto de Ujat. Que teus pensamentos sejam dirigidos para nós, teus discípulos e filhos. Tu que voltaste ao Amente, digna-te investir-nos da tua ordem e fraternidade. Que pela tua generosidade e espírito de luta, o estratega da casa de Erucuti, possamos nos vestir com as mesmas vestes e cores com que te vestiste. Dissipador da energia setiana, a ignorância, triunfador na luz erutiana, nós te saudamos, poderoso antepassado, brinda-nos com a tua energia e presença inefável. Ancoramos a nossa septupla unidade no teu carro e ressoamos na irrepreensível vibração do teu Ri. Eru Raha Sebai Shekantadiok, Sechat Raha Sebai Shekantadiok, Jahut Raha Sebai Shekantadiok, Nefer Neter Otep, Otep Diok, Otep Diok, Otep Diok,
Anco Jassenet, Anco Jeduaz. Nós evocamos o espírito de Cheikh Anta Diop porque tudo que nós estamos a fazer aqui hoje, a falarmos da grande contribuição da genialidade africana no mundo, não seria possível sem Cheikh Anta Diop. Como dizia um grande mestre catedrático das ciências da educação no nosso país, o Dr. Filipe Zau, ele disse-me uma vez: Filipe, xará, muito cuidado, tudo começa com Cheikh Anta Diop. Embora que muitos jovens que não entendem a dimensão de Diop criticam e até alguns cientistas da mais alta espírito e por sinal também africanos, nós devemos tê-lo como a base de todo o conhecimento da recuperação da nossa identidade histórica, da nossa identidade antropológica, da nossa identidade sociológica, da nossa identidade filosófica. Tudo isso foi começado por Cheikh Anta Diop. Sozinho, ele levou uma luta no início contra todas as intempéries possíveis. Devemos honrar todos os seus discípulos, como Teofilo Obenga, como Jean-Philippe Omotunde, entre outros. Antes de começarmos a nossa palestra, que vai ser sobre o conhecimento, é importante que nós, os africanos, saibamos o que é o conhecimento e o que nós vamos falar de conhecimento. Portanto, vou saudar primeiro o conhecimento como se fazia nos antigos templos do conhecimento no Kemet. Tuaem Ankh, Tuaem Ankh Pautneter, Tuaem Ankh Jahuti. Saudamos com respeito a segunda esfera divina. Saudamos na polaridade divina e no gênero o segundo avatar, Amun-Ra. Poderíamos ter feito a abordagem do tema na perspectiva em que nos foi colocada, mas tivemos que fazer um arranjo, tendo em conta que estamos a falar de história sincrônica. E o arranjo ficou assim. E nós propusemos os sábios e cientistas africanos da antiguidade e os centros do saber e tecnologia na África pré-colonial, visto que a antiguidade começa antes do período pré-colonial. É importante saber que Cheikh Anta Diop foi quem criou os termos tal como África pré-colonial, tal como antropologia sem complacência, e foi Cheikh Anta Diop pela primeira vez, embora não se diga isso, que transformou pela primeira vez a antropologia em ciência. Porque a antropologia, para quem estuda antropologia, na sua gênese, a antropologia não era considerada ciência. A antropologia era considerada observação. E observação não é ciência. Mas Cheikh Anta Diop transformou a antropologia em ciência. Visto que o tema que antecede já foi glosado pelo grande mestre Tutankhamona sobre a contribuição endógena de África e do mundo, cabe-nos entrar diretamente no istmo da questão. E a questão que eu vou abordar hoje sobre o conhecimento terá três fases. Sobre o conhecimento da ciência africana da antiguidade e na África pré-colonial. Essas fases serão surgimento da matemática em África, com o osso de Xango, o papel do sábio Imhotep na alta antiguidade e a codificação da cientificidade, os centros do saber africano na África pré-colonial, particularismo, com o particularismo da Universidade de Bandiagara, que é a Universidade dos Dogon, o povo que a doutora Agnena Barros falou há pouco tempo, e vamos falar um bocadinho da ciência aqui no nosso espaço sociocultural que é hoje Angola, que é a matemática Lunda, através do sistema Lusona ou Sono. Quando se fala de conhecimento, nós precisamos saber que, para nós os africanos, o conceito, a discussão que se traz da existência de Deus ou não, essa discussão não é posta. Para nós é distração, como diz o mestre Tutankhamona. Por quê?
porque toda a sistematização do conhecimento se faz na perspectiva laboratorial. Um conhecimento que não é experimentado é apenas especulação. E nós não devemos viver de especulação nem de fé. A fé, para ser fé, precisa ser experienciada. Logo, para nós os africanos, o conceito da divindade, da esfera mais alta da vida, aquilo que mais tarde os gregos, os latinos, os outros chamaram de Deus, esse conceito sempre existiu, mas não é preciso ter fé para saber que ele existe. Nós não acreditamos em Deus porque Deus existe. Porque nós conhecemos Deus e fazemos a experiência. Estou a falar de Deus assim porque é a linguagem mais fácil para hoje nós entendermos esse conceito. O conceito da divindade, da força invisível que anima todos os seres. A nossa visão de mundo diz que tudo, a criação do nosso sistema, ele provém de uma força invisível. Para nós, por exemplo, no Império do Congo, nós chamamos essa força de Ntangu. Quem é Ntangu? Ntangu é o Sol, não é? Para muitos de nós, mas não é esse Sol visível. Existe um outro Sol que é invisível, que é a Mãe Divina, porque Ntangu não é o Pai Sol, é a Mãe Sol. A mãe que alimenta o ser, daí que a divindade ela começa logo com a polaridade, a Mun-Ra. E essa polaridade ela vai se desfragmentar em 10 avatares. Aquilo que nossos irmãos na Índia hoje chamam de avatares. Fomos nós, primeiro, que inauguramos essa forma de ver. Existem 10 avatares que estão na árvore da vida, Paut Neter. A primeira esfera com que o divino se manifesta, Mun-Ra, ele vai se manifestar no gênero masculino, quando ele aparece como Ossá, a esfera da onipotência. Logo, a segunda esfera, depois da onipotência, é a chamada esfera do conhecimento, que é Jahuti, que está aqui neste diagrama que nós nos apresentamos. Mas como disse bem o mestre Tutankhamona, o conhecimento tem a sua parte feminina. Você deve ter dito, não, o professor combinou com o mestre Tutankhamona. É que nós dois somos feiticeiros, voamos à noite e acertamos que iríamos fazer a conferência assim. É isso que às vezes os europeus não entendem. Eles chamam isso de coincidência. Mas para nós não existe coincidência. Ok? Então, nós temos a segunda esfera da vida. A árvore da vida que vocês veem na Bíblia, porque os nossos sobrinhos, Moisés, Davi, sim, eles são nossos sobrinhos, é preciso entender isso. Quando eles chegaram no Quebec, não havia mais de 20 pessoas, mais de 20 judeus. Quer dizer que até com as nossas mulheres eles casaram, então são nossos sobrinhos. Esses nossos sobrinhos, a questão da árvore da vida, eles foram buscar no Kemet, no nosso sistema de concepção de mundo. E no nosso sistema de concepção de mundo, o conhecimento é logo a segunda esfera. O conhecimento é, depois da onipotência, a esfera mais poderosa, porque tudo você precisa de aprender. Até matar alguém você precisa de aprender. Ninguém vai, por exemplo, na vida militar e lhe dá uma AK e ele começa a disparar porque ele não tem coragem. A arma faz um som. O som de uma arma de fogo cria estrondo para o nosso íris, para o nosso coração. Ele é contra a vida. Existem sons que são contra nós. Por isso é que nós não gostamos de ficar num sítio que tem muito barulho. Então, ele precisa aprender a ter coragem para amar a tua mãe, que ensina a amar antes de mamar. Certo? Quando a tua mãe está a te dar o leite materno, ela está a te ensinar a amar. Certo? Você, para ter coragem na vida, você precisa aprender. Todas as outras esferas que estão no Paut Neter, elas vão se subordinar sobretudo ao conhecimento. Porém, no conhecimento existem as leis cósmicas. Quando as leis cósmicas foram reveladas e transmitidas pelos nossos antigos antepassados, pelos nossos antigos mestres, eles disseram que tudo tem polaridade. E o conhecimento se polariza com a sabedoria, que é Sechat. Sechat é a sabedoria, e a Sechat tem 7 princípios.
e vocês veem aqui Sechate pintada de amarelo, eles dizem, não, os egípcios antigos gostavam de casar com mulheres asiáticas, não é verdade? O amarelo apenas tinha um simbolismo polar próprio e uma razão própria, muito profunda, de pintar as letras em amarelo. Ok? Ela tem 7 aspectos em cima da sua cabeça. São esses 7 aspectos que depois os gregos chamaram as 7 musas. Quais são as 7 musas na Grécia? A história, mais. Jovens, não acredito. Ninguém é grego aqui. Muito cuidado. É preciso estudar a Grécia para você saber como os gregos roubaram conhecimento daqui. Isso é estratégia de guerra. E quem te ensina a estudar a estratégia de guerra é Sechate. Porque Sechate tem as garras de leopardo nos braços. Porque o primeiro imperativo de defesa é a mulher. E por que a mulher é o primeiro imperativo de defesa? Porque a mulher é aquela que tem as 7 personalidades despertas. Nós temos 7 personalidades. Para aqueles que veem um pouco de Naruto, chamam no Naruto, ensinaram aqui de quê? Kyuubi. A Kyuubi. A raposa, do tal. E você só vai conseguir fazer guerra quando estudar o inimigo. Isso faz parte de quê? Do conhecimento que se polariza com a sabedoria. Então, o conhecimento em África é sempre divino. Eu não sei falar japonês. Não sei. Mas se vir um hipnólogo agora e me colocar num estado de hipnose, eu vou falar japonês, porque os meus olhos, alguma vez na televisão e alguns livros, eu vi caráteres japoneses e ouvi japoneses a falar, então automaticamente eu tenho conhecimento. Mas é preciso ter cuidado com o conhecimento, porque quando esse conhecimento não for experienciado, nós vamos ter pessoas inumanas, como disse o mestre Rato Tancamona. Vai ser realmente chefe de recursos humanos, mas vai ser desumano. Porque você não experienciou o conhecimento. E onde é que se faz a experiência do conhecimento? É no útero. O útero é o santum. O útero é o templo onde você tem que experienciar esse conhecimento. Então, dizer que em África não houve tecnologia e nem houve desenvolvimento não é possível, porque logo na nossa concepção de mundo, nós temos o conhecimento na árvore da vida. E você só pode produzir ciência. E ciência é o quê? O que quer dizer ciência? O que quer dizer ciência em grego? Só conhecimento? Só? É importante estudar o léxico. É importante estudar a profundidade da palavra, como diz o professor Teofilo Benga. Nós em África vivemos a guerra do léxico, porque nem tudo que eles nos falam significa o que eles querem que a gente entenda que seja. Ciência é muito mais de conhecimento. Por isso é que você só vai ter paciência quando tiver ciência. Vamos ver a palavra? Paciência. Por que você tem que ter paciência? A paciência é sinônimo de quê? Sabedoria. Só é paciente quem é sábio. Esta forma de ver o mundo vai nos mostrar que o conhecimento é sempre divino e ele existe em todo lugar. Esta sala está preenchida de conhecimento, está preenchida de sabedoria porque houve experiência aqui. Se nós entrarmos num estado de transe, nós vamos conseguir travar conhecimento e ter noção de tudo que se passou aqui. Então, o conhecimento ele existe em todo lugar, em todo sítio. E este princípio é que vai nos fazer recordar que ninguém é dono do conhecimento. Eu só conheço alguma coisa simplesmente para me dar a entender da ignorância daquilo que a minha mente subconsciente não conseguiu atingir. Por isso é que vocês veem que Jahuti
tem um círculo, o semicírculo lunar e o Sol em branco, que significa iluminação da consciência. E ele tem uma faixa branca no ombro que vai significar que o seu id está consciente. Ele está consciente de todas as suas encarnações, de todas as suas vivências, desde o princípio, do primeiro momento que ele passou a existir. E é preciso você pegar nesse conhecimento para você poder viver. Por isso é que a esposa dele tem as garras brancas nos ombros. O conhecimento operacional é dado pela mulher. Daí que este conhecimento operacional ele se manifesta em 7 aspectos que são simbolizados pela própria natureza. Daí que esses 7 aspectos têm a cor verde, que é a cor de Ossá. A mesma cor verde que você encontra polarizada na barriga de Jahuti. Mas isso são questões profundas que nós vamos deixar por aqui. Depois um dia podemos continuar a fazer discussões sobre isso. A nossa escola, Angola Kemek Yoga, em breve trecho, está abrindo mesmo. E quem sabe alguns de vocês sereis alunos lá e poderão ter várias iniciações sobre esse aspecto. Agora que vimos que o conhecimento sempre existiu e é o conhecimento que permite ter que haja ciência com consciência, podemos entrar a correr na nossa questão de estudo de hoje. A primeira questão é: onde é que surge a matemática? Como é que os africanos não desenvolveram absolutamente nada se a matemática surge em África? E nós nos perguntamos, será que a matemática surge no Antigo Egito? Uns vão dizer que sim. Está certo? Mais ou menos. Está errado? Mais ou menos. Por quê? Primeiro é que o Antigo Egito não tem 3.000 anos de vida, como eles dizem ter. E a segunda questão é que a matemática surge a sul. Para nós é norte, porque eles inverteram o mapa. Para nós é norte, mas agora é sul. Porque o rio Nilo, a fonte está em cima, não está embaixo. Então o norte está em cima. E o Nilo está onde? A fonte do Nilo? Hoje está no sul de África, que seria o norte. Eles inverteram. A questão: onde é que nós vamos encontrar os primeiros rudimentos de matemática? Nós vamos encontrar no Congo Democrático. É no Congo Democrático que se encontram 2 ossos. O osso de Xangô e o osso de Ixango, que eu poderia trazer, mas como vocês são jovens, não posso vos dar a papinha feita, devem ir investigar. É importante que façam isso. O osso de Xangô e Xangô, eles são os ossos mais antigos do mundo, um com 25.000 anos e outro com 30.000 anos antes de Jesus Cristo, onde nós encontramos gravados as 4 equações matemáticas. Uma equação de adição, subtração, multiplicação e divisão, e encontramos os números fracionários e equações complexas. Esse osso de Xangô, os 2 nesse momento estão no museu na Suíça, como sempre, não é? Escondidos às 7 chaves. Mas quem quiser poder ter contato com a entrevista e o documentário feito à volta dele, em que temos alguns dos nossos irmãos europeus que dizem: não, realmente isso é africano e nós estamos atrasados, e nós estávamos atrasados. É só ir no YouTube, buscar algumas conferências de Jean-Philippe Omotunde e vocês vão poder assistir e ver de perto. Logo, se eu tenho essas 4 operações há 25.000 anos, num osso aqui no Congo Democrático, quer dizer, deduz-se por dedução, e a dedução se faz com matemática, e é importante que nós aprendamos matemática, não a matemática especulativa que nos ensinam agora nas nossas universidades. Tem que ser a matemática operacional, que é de ser chato. E quem te ensina a fazer a matemática operacional? A mulher. Nossas mães são grandes cientistas. E a matemática operacional é intuitiva. É intuitiva porque a mulher não precisa de ter uma balança na cozinha para saber quanto de sal vai,
quanto de óleo vai, quanto de folha de louro vai. Ela sabe, e ela às vezes diminui o gosto da panela, aumentando mais água. Está a fazer o quê? Adição. Às vezes reduz o sal, colocando outro produto. Então como é que não há ciência em África? É estranho. Além de que a nossa mãe, para além de fazer equações matemáticas na cozinha ou cozinhar, ela também faz alquimia, pratica química. As tranças que a mãe faz, não é? Exatamente, matemática. Então, essa é a primeira preocupação que nós devemos ter. E vocês vão ver que a pirâmide de Saqqara, eles dizem que a pirâmide de Saqqara surge há 3.000 anos, ou 2.500 anos antes de Jesus Cristo. Eu pessoalmente, por motivos de investigação que ainda não concluí, não acredito nisso. Saqqara é muito anterior a 2.000 anos. Por quê? Porque Saqqara está muito próxima de Erumaquete ou a Esfinge. Está muito próximo. Mas nós não vamos falar de Saqqara sequer, vamos falar de Erumaquete, que eles chamaram de Esfinge. Que dizem que agora já estão a começar a dizer que tem 15.000 anos. Mas os dados mais corretos é que a Esfinge tem 25.000 anos. Se a Esfinge tem 25.000 anos de idade e o osso de Xango tem 25.000 anos de idade, o outro osso tem 30.000 anos de idade. E se nós somarmos a isso que os templos que se encontram na Núbia, em Jebel Marca, onde o faraó, Jebel Marquer, e cuidado que os europeus mudam sempre os nomes. Essa localidade de Jebel Marquer está em árabe, mas eles batizaram em árabe uma cidade antiga, não é? A montanha, aonde um templo que foi construído a partir da montanha sagrada, onde nós dizíamos que Amun-Ra morava naquela montanha, onde os faraós tinham que ir fazer a iniciação para poderem ser faraós, porque os faraós eles faziam a volta ao útero sagrado, que era a Núbia, e voltavam para Mênfis ou Tebas, não é? Na altura que as capitais se encontravam nestes locais. Vocês vão ver que este templo tem 35.000 anos antes de Jesus Cristo. Então quer dizer que a nossa civilização é muito mais antiga, a ciência é muito mais antiga, e se nós queremos ver a ciência na antiguidade, é só vermos as grutas do Kemet, em Fezan, na Líbia, os desenhos que lá estão e os diagramas matemáticos, os princípios matemáticos que eles chamam de arte rupestre. E até hoje, esse tipo de arte rupestre é feito por um povo que se chama Dogon. Até hoje, os Dogons, quando vão iniciar os seus pupilos, apagam tudo que está dentro da gruta e vão fazendo novamente os gráficos à mão. Eu tenho vídeos sobre isso. Estamos a falar com conhecimento de causa. Eles dizem, não é possível ler aquilo é dos povos primitivos. Mentira, não existiu povo primitivo aqui. Talvez eles foram primitivos, nós não. Nós nascemos já com conhecimento, porque conhecimento é uma imanência divina. Agora podemos entrar na nossa fase de estudo, que é Imhotep, o sábio que vem em paz. Vamos falar de uma figura que codificou toda a ciência. Vocês já viram todos o filme A Múmia? Sim. Não é verdade? Sim. De Hollywood. E nós vemos um Imhotep branco, não é? Demônio, que é perseguido por pessoas, não é? Mas na verdade Imhotep não foi branco. Nem naquela altura que Imhotep viveu ainda existiam pessoas de raça branca. É a primeira questão. A segunda questão é que Imhotep, ele foi o primeiro construtor da primeira pirâmide conhecida na nossa fase histórica. Porque o Kemet teve várias fases históricas.
E eu concordo quando diz o grande mestre Teófilo Vega, quando os estudantes, os inventores da egiptologia, porque para nós não é egiptologia, para nós é quemetologia, e quem começa com a quemetologia é Sheikh Anta Diop. Eles dizem, não, no Egito existiram várias dinastias, mas houve uma dinastia zero. Oh, qual dinastia zero? Se você não conhece, cale-se. É verdade. Se você não conhece, cale-se. Não existiu no Kemet dinastia zero. E a história do Kemet é muito mais antiga. E os reis divinos, os Shem Sueru, os reis humanos divinos que governaram no Egito. E quando os próprios Néter governaram no Egito? Essa história não se fala. Por isso é que eles criaram a egiptologia para criar uma nuvem de desconhecimento daquilo que nós fomos. Por quê? Porque eles, os mongóis, eles mentem que são europeus, não são europeus, são mongóis. Os mongóis não são chineses. E a prova de que eles são os mongóis. Eles, os mongóis, na sua história, nunca tiveram nada de glória. A única glória, o bocadinho de glória que estão a tentar atingir é agora, depois da Revolução Industrial. Então tiveram a necessidade de apagar toda a nossa história. Este indivíduo construiu a pirâmide de Saqqara, que tem 7 degraus, uma obra de engenharia perfeita, que já passaram mais de 12 mil anos, mas não cai. Isso assim é uma ciência. Por favor, pode passar no slide. Não, isso não acreditem nisso, isso não é ciência. Isso é feitiço. Imhotep foi conhecido como 3 vezes grande. Eu vou correr por causa do tempo. Como 3 vezes grande. Ele nasceu no dia 31 de maio. Como é que nós sabemos as datas de Imhotep? Tudo, nossos antepassados deixaram escrito na pedra. E sabem por que os nossos antepassados escreveram tudo nas pedras do Egito? Eles sabiam. Porque eles conseguiam viajar nas máquinas do tempo. Quais eram as máquinas do tempo? As pirâmides. As pirâmides estão alinhadas com as estrelas polares de uma vez por ano. O dia e a noite têm tempos iguais, são os períodos em que se pode viajar no tempo. As pirâmides eram máquinas quânticas também, e máquinas do tempo. E eles sabiam que existiria uma raça no mundo que iria apagar toda a história, então eles escreveram tudo na pedra. E com uma codificação que eles não entendessem. Ele nasceu no dia 31 de maio, foi do signo de Gêmeos, hoje na astrologia grega. Foi arquiteto, foi filho de um arquiteto e de uma médica. Diabolizado, pode passar, ele foi diabolizado várias vezes por Hollywood, não é? Imhotep, apesar de tudo, ele foi o primeiro multigênio de toda a humanidade. Essa prática deliberada de diabolizar as nossas figuras foi feita com o propósito de nós não termos autoestima e nem identidade e nem referência para seguir. Pode continuar. Por favor, continue. Slide. Nós vemos aqui e nós vamos desconstruir um pouco o filme Imhotep. Muitos de vocês já têm esse texto. Eu publiquei esse texto, mas agora pus imagens, eu já tinha posto imagens. Vamos desconstruir um pouco o filme A Múmia. Vocês veem o Imhotep branco no filme? Mami, por favor, continua. Este não é Imhotep. A indústria cinematográfica, eles começaram a fazer a Múmia 1, a Múmia 2, a Múmia 3. Vão fazer Imhotep como alguém que foi apaixonado por Ankh-Senamun, não é? E mata o faraó, não é? Pela paixão porque ele teve por Ankh-Senamun. Põe Imhotep no filme a combater Osar, Osíris e Teraneter. O que eles fazem? Eles fazem uma mistura para poder diabolizar as nossas entidades. Primeiro é que Ankh-Senamun viveu no tempo do Fari Tutankhamun, ou do Fari Akhenaton ou Akhenaton, e o Teraneter jamais iria conflituar com Eru, porque todos os imperadores do Egito eram, na verdade, ou faraós, eram, na verdade, filhos de Osar, os dignos de sentar na cadeira de guerra, porque o poder em África sempre foi um poder por transmissão divina. Vamos aqui em cima? Sim. Muito bem, pode continuar.
Aqui nós vemos o filme A Múmia, não é? Imhotep a ressuscitar aquilo que o mestre falou de transmutação. É muito importante compreendermos o que é transmutação. Por favor, continue. Vá mesmo, irmão Isidro, vá, por favor, vá. Temos que ganhar tempo. Para além de pai da medicina, Imhotep foi chamado depois pelos gregos de Asclepios e conhecido também pelos títulos seguintes. Nós vamos ver os títulos seguintes. Aqui vocês veem Imhotep de um lado. Parece que ele é mais parecido comigo, né? Não é muito parecido ali com o irmão do outro lado. O irmão do outro lado se chama Hipócrates, que foi mesmo hipócrita, o padrasto da medicina. Ok? O pai da medicina é Imhotep. E vocês vão encontrar esses diagramas da cabeça humana com os ossos, não é? Com a descrição dos ossos em que no chamado papiro de Ring. Esse papiro tem mais de 80 páginas, 180 páginas. Não, no papiro Smith, no papiro Smith. E foi que é o papiro da medicina. O primeiro compêndio de medicina propriamente escrito no mundo foi feito por esse senhor Imhotep. E é ele quem faz, quem cria, quem junta os dois caduceus, porque vocês vão, se forem no tempo de Aptu, ou de Abydos, como eles dizem, mas é Aptu, vocês vão encontrar Jahuti, a emanação do conhecimento divino, com duas varas com serpentes, não é? E asas. Então o que é que o senhor Imhotep fez? Juntou as duas varas numa só, criou princípios jurídicos de cabeça única e deu as duas asas, criando o caduceu. Por favor, avance, irmão Isidro. Imhotep foi conhecido como 3 vezes grande, pai da arquitetura, patrão dos arquitetos, sumo sacerdote de Unu. Imhotep foi sumo sacerdote, primeiro da linhagem de Faraó, chefe dos escultores, patrão do conhecimento e dos escribas, preferido de Jahuti, o que eles chamam de Tot, mestre dos observadores astrônomos. Foi Imhotep quem escreve o primeiro livro de astronomia e publica. Porque o conhecimento antes de Imhotep estava escondido dentro dos templos, ok? E Imhotep aparece como uma figura que vai transmitir o conhecimento de forma aberta. O primeiro criador da cerâmica, sim, o chão do ladrilho, o ladrilho que vocês têm na vossa casa, o primeiro a criar um ladrilho foi Imhotep. Construtor da primeira pirâmide, mestre da arte do alabastro, compositor e intérprete da música das esferas, quem dividiu as questões da música em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, foi Imhotep, ok? Bom, vamos continuar. Podem me ouvir, não é? Sim. Muito bem. Depois, nós vamos ver uma outra questão seguinte, que vai ser Imhotep que vai de fato transmitir e trazer o conhecimento para o segmento. Por favor, tragam só o computador. Temos alternativa. É ele que vai transmitir o conhecimento de forma aberta. Imhotep vai pela primeira vez criar o sistema do ensino de medicina. Viva! Atrasaste. Vai ser ele que vai criar o sistema do ensino da medicina no Antigo Egito. Vai criar o sistema do ensino, vai estruturar o sistema de ensino em 21 anos. Esse sistema que nós temos hoje, porque você quando começa a estudar da pré-cabunga até a universidade, são 21 anos. Se você contar da primeira classe até você terminar o último ano da universidade, são 21 anos. Quem estruturou esse sistema em 21 anos foi Imhotep. E ele vai dividir isso de acordo com a psicologia humana, porque a nossa psique vai se desenvolver de acordo com o sistema motor do corpo, porque há tipo de conhecimento que você só vai poder adquirir quando tiver alguma idade. Não se ensina, por exemplo, a uma criança a pilotar um avião supersônico. Ele não vai ter energia, por exemplo, para poder suportar aquele aparelho. E Imhotep
vai também fazer a divisão dos graus de iniciação, ok? Em 7 níveis, até chegar ao grau de Kersesheta. Kersesheta, que ele próprio foi graduado pelos outros sacerdotes da sua ordem, porque Imhotep era grande mestre, foi o grande mestre, o primeiro unificador de todas as ordens de conhecimento e sabedoria. No Kemet foi Imhotep, porque cada nome tinha a sua ordem de conhecimento. Então Imhotep teve a missão de, enquanto pedagogo, Imhotep devia ser conhecido por pai da pedagogia e não Comênios, como eles dizem. É ele que teve o papel de codificar pedagogicamente todas as ordens de conhecimento, tanto as abertas, o conhecimento aberto, como o chamado conhecimento esotérico. Então, a partir dali, vai se instituir a grande fraternidade de Ujak, ou então a fraternidade de olho de Ra. Imhotep vai ser também o primeiro a codificar a matemática, o ensino da matemática. Vai ser ele o primeiro cirurgião, foi o primeiro indivíduo que cria os instrumentos de cirurgia que até hoje se usam na cirurgia, os forceps, não é? As pinças e etc. Mesmo até o estetoscópio, quem criou foi Imhotep. Mas isso não é ciência. Imhotep foi um demônio. É só vocês verem no filme Hollywood. E foi careca. Estão a ver a dimensão e o porquê que, como disse bem a professora Admela, porquê que há essa questão sempre de diabolizar as nossas figuras. Ao lado de Imhotep, Leonardo da Vinci é uma gota no oceano. Leonardo da Vinci é conhecido como o primeiro multigênio europeu. Foi Imhotep quem vai criar pela primeira vez o cânon do desenho do ser humano. E Imhotep vai estruturar toda a ordem arquitetônica de acordo à antropometria. Ou seja, Imhotep vai codificar que a cabeça do ser humano entra 8 a 9 vezes no corpo. Para eles, naquela altura, eram muito altos. Nós ficamos assim baixos por causa da nossa glândula pineal. O medo, a falta de autoestima, atrofia a glândula pineal. Ok? Daí que vamos encontrar Imhotep como o pai da arquitetura. É Imhotep que inaugura a criação das ordens arquitetônicas. E ele vai criar então a chamada ordem colunária. Pela primeira vez na história da arquitetura mundial, foi Imhotep que introduz os pilares dentro da arquitetura. E ele vai criar uma ordem colunária em 8 níveis, 8 tipos de pilares. Nós vamos ter a coluna palmiforme, a coluna papiroforme, a coluna notiforme, a coluna atórica, que mais tarde eles chamaram coluna dórica. E vai ser Imhotep também que vai inventar pela primeira vez o cimento. Inventou o de mamo. Sim, o cimento foi Imhotep quem inventou o cimento. Porque a pirâmide de Saqqara, ela estava toda cimentada. Ela era toda branca. Era cimento feito com silício. A forma do cimento Imhotep deixou pública. Quem estiver aí, por exemplo, penso que quem estiver aí para Assuão, encontra a estela no meio do deserto, onde Imhotep deixou escrito a fórmula do cimento. Foi Imhotep que pela primeira vez vai introduzir a eletricidade, o princípio da criação das lâmpadas para iluminar. Por isso é que ele faz o alabastro. As lâmpadas, os bulbos das lâmpadas foram Tesla eletricidade. A no alabastro, o alabastro de noite acende. Sabe o que é alabastro? É um tipo de vasos que de noite acende.
Nos enganaram muito. E Imhotep criou um filamento elétrico que colocou dentro da base e deu mais Não, iluminação. fluorescente. Só assim que vocês conseguem entender como é que Tesla foi fez isso. possível pintar dentro das câmaras Tesla, só criou no templo de Dendera porque tem um conflito ou de com Tentra. Thomas Edison. Para além de Aí é parte da que- aí é- arquitetura, Imhotep, Thomas Edison utilizava a corrente ok, vamos correr. corrente alternada. Vamos correr, O Thomas por Edison favor. Esta parte do texto já não vamos falar, vamos melhor que a correr. da fluorescente. Vamos ver no fundo, Imhotep o aqui Imhotep no é para filme grande. a fazer uma prática teúrgica ou mágica. Imhotep demônio, não é? No filme. A questão é que Imhotep era um grande sacerdote que usava o sobrenatural com o natural. Aquilo que eles chamaram de magia. Não existe até hoje países mais fortes no uso dessa ciência sagrada como é a África. E Imhotep era sumo sacerdote e chegou nos mais altos níveis. Só assim é que ele conseguiu, por meio do cruzamento do natural, matemática especulativa com sobrenatural, matemática operativa, a mulher, porque a mulher tem magia, Ok, a mulher tem intuição. ok. Sexto. Só assim é Sexto que sentido. Imhotep conseguiu criar as pirâmides. Por favor. E aqui vemos uma demonização dele. Por favor, vamos correr. Eu não vou falar muito daqui. Nós vemos aqui Imhotep investido enquanto sacerdote da ordem do olho de ouros. Por favor, vamos, irmão Isílio. É preciso que encaremos a verdade com olhos de ver. Imhotep, apesar de ter nascido como um homem comum, foi um dos primeiros, se não mesmo o primeiro homem, a chegar aos mais altos níveis de elevação espiritual. E o mais elevado homem do seu tempo, no Quêmio, seguindo-se outros homens. Depois de Imhotep, houveram outros como Amenhotep I, chamado pai da filosofia, Amunetep III, Amunetep IV, que é conhecido como Akhenaton, que foi Akhenaton que vai fazer o segundo ajuntamento depois dos Ixos ou Zabiru entrarem no Egito e colonizarem o Egito por 100 anos. Depois de serem expulsos pelo avô dele, é este senhor que vai fazer a união novamente de todas as universidades abertas e secretas do Quêmio, Akhenaton. E como Akhenaton sabia o perigo que ele representava, e Akhenaton fez isso quando? Akhenaton fez isso com menos de 20 anos. E Akhenaton vai instituir, por exemplo, o culto nacionalitário de Atom. E muitos dizem, não, ele foi o rei, é chamado como o rei herético. Não, Akhenaton teve que instituir uma religião nacional por questão de fortalecer a nacionalidade, porque o Egito estava dividido devido aos Zabiru que governaram o Egito durante 100 anos. Vocês conhecem a história de Josué, que foi primeiro-ministro no Egito, não é? Mas não foi no tempo quando os faraós eram negros, foi no tempo em que durante 100 anos os hebreus invadiram o Egito, governaram o Egito, os Zabiru, e ele foi primeiro-ministro na altura em que estes hebreus governaram o Egito, até esses hebreus deixarem de cumprir o pacto, porque eles fizeram um pacto com o sacerdócio de Amun, de que não tocariam no faraó, porque o faraó era o garante da união do Quêmio. E sabem quem matou o faraó Senequeretal? Isso já na Núbia, foram os filhos de Jacó, do profeta Jacó. Isso não é dito publicamente. E se dizer isso assim, se dissesse isso assim há mais de 20 anos, talvez não sairia daqui vivo. Mas há muitas questões que eles não transmitem e existem, estão escritas e eles sabem. Por favor, pode passar. Quero saber onde é que entra na boca. Aqui nós vemos Imhotep, não tem nada a ver com aquele Imhotep do filme. Imhotep andava sempre descalço, simples e sempre com um livro na mão. Passa, por favor, Isílio. Com certeza, um dos desses grandes homens foi Imhotep, não é? E que transmitiu o conhecimento. Quando eu disse que
a antropologia não é ciência, não era ciência mesmo quando a antropologia foi criada pelos europeus. A antropologia vem com quatro grandes escolas: funcionalismo, o estruturalismo, o evolucionismo. E todas elas, a pior foi o evolucionismo. Mas só uma delas é que tentou chegar à verdade, que foi o difusionismo de William Perry, em inglês, e o culturalismo de Franz Boas. O difusionismo dizia que o conhecimento surgiu uma só vez no mundo e foi despregado por um único homem, no Antigo Egito. A escola difusionista até hoje foi desprezada. Mas é essa escola que hoje mantém, por exemplo, os chamados valores da NATO, do Pacto da NATO. Disso nós não vamos falar hoje. Por favor, vamos continuar. Continuem, por favor, dizer. Imhotep é conhecido como o pai da medicina. Conforme eu disse, vamos continuar. Está aqui o que Imhotep fez. Imhotep foi o primeiro a abrir uma cabeça. E Imhotep fazia operações cirúrgicas no cérebro com a pessoa consciente. Pai grande. Foi Até mal. hoje isso se faz em África. Foi bom. Até hoje isso se faz. Há um vídeo que eu publiquei na minha conta, está lá, de mais velhos africanos abrirem a cabeça da pessoa viva. Até hoje isso se faz. Ok? Por isso é que Imhotep cria o símbolo do olho de Ra, porque esse olho de Ra está dentro do cérebro. Continue, por favor. Foi Imhotep que vai criar o sistema, que vai descobrir o sistema endócrino. E Imhotep vai, nos seus livros, vai diagnosticar mais de 15 doenças do abdômen, mais de 11 doenças do fígado, 10 doenças do reto, 29 dos olhos, 18 da pele, etc. Passa, irmão. E ele não fez isso sozinho. Recua, por favor, desculpa. Imhotep não fez isso sozinho. Ele teve dois grandes mestres. Avance. Dois grandes mestres com quem ele trabalhou. Foi o médico Isira e a médica Merita. Enquanto que na Europa as mulheres só foram admitidas a praticar medicina depois da Revolução Industrial, ou muito depois, até nem depois da Revolução Industrial, a partir do século XX, no Egito as mulheres praticavam medicina. E Merita não foi a única grande médica famosa no Quênia. Pode continuar, por favor. Ainda no campo da medicina, nós temos, Imhotep escreveu o papiro Ebers, foi Imhotep que promoveu o verdadeiro método de ensino, como eu já disse. Avance, por favor. Aqui está a figura de Imhotep, pode avançar. Avance também. Aqui está Imhotep sendo venerado como Deus. Imhotep foi o único ser humano normal, um dos poucos seres humanos normal, que no Egito, no Quênia antigo, foi deificado, foi tornado Néter, foi tornado Sará, um título unicamente reservado para os faraós. Por favor, continue. Avance. Aqui está o nome de Imhotep, aquele que vem em paz. Avance, por favor. Continue. Imhotep é conhecido como o primeiro multigênio, o primeiro arquiteto, o primeiro cirurgião do cérebro, o primeiro escritor, o primeiro enciclopedista médico e o primeiro administrador. É para dizer que o Imhotep foi também primeiro-ministro. Ele chegou a nível de Jati. Imhotep era também jurista. Foi ele que institui no Kemet os tribunais, que ele separa os tribunais do poder político, do poder executivo. Imhotep, ele obriga que todas as províncias do Egito, todos os nomes tivessem um tribunal onde o indivíduo devesse ser julgado, com direito a um advogado, não é? E institui também o que se chamou de habeas corpus. Continue, por favor. Continue. Imhotep constrói as pirâmides, a pirâmide de Saqqara, está aqui o complexo de Saqqara.
Ele põe essas pirâmides em 7 degraus para dizer que a vida tem 7 níveis. E ele diz que vem pela primeira vez dizer que a vida tem 7 níveis, as nossas células se transformam de 7 em 7 anos, a luz pode se desfragmentar em 7 cores. Isso tudo começou lá, com ele. Mas é feiticeiro, continue. Continue, por favor. Esses dois senhores, Robert Bauval e Thomas Bluff, são dois europeus caucasianos que foram sinceros. Eles foram mesmo sinceros e escreveram esse livro. Imhotep, The African Architect of the Cosmos. Comprem esse livro, mandem vir, por favor, e leiam. E vocês vão ver como eles desvelam profundamente Imhotep. E essa é uma pintura que eles pediram a um pintor norte-americano para que mostra um bocadinho a imagem de Imhotep com o tocado azul ou a toca de guerra. Sim, Imhotep também foi um estratega de guerra. Mas quanto à sua estratégia de guerra, não vou falar hoje. Continuemos. Por favor, continue. Aqui está outra figura de Imhotep, meditando. Continue. Continue. Imhotep escrevendo. Continue. Ok? Recue, por favor. Imhotep é também conhecido como o pai da filosofia e grande pedagogo. Quem cria o sistema filosófico, o sistema de ensino da filosofia, foi Imhotep. Mas eu queria vos dizer aqui que a África não tinha filosofia. A África tinha sabedoria. Ok. Muito diferente. Duas coisas totalmente diferentes. A palavra filósofo, como diz bem o professor Teofilo Benga, de uma conversa que tivemos, e ele diz isso publicamente, a palavra filósofo não é de origem grega. Só a primeira justaposição, philos, amigo, mas sufi é uma palavra quemética. Seshat era conhecida também como sufi. Sufi quer dizer sabedoria. Por isso é que quando os gregos foram no Egito, depois de serem iniciados como o nosso sobrinho Pitágoras, perguntaram: você agora quem é? Ele disse: sou filosofi, amigo da sabedoria. Mas o africano nunca é amigo da sabedoria, porque quando você pode até ser amigo da sabedoria, mas nunca ser sábio. Você pode ser amigo do vidado, mas nunca ser o vidal. E o africano não procura ser amigo da sabedoria. Ele procura materializar a sabedoria na sua vida. É a ordem de Seshat. Por favor, pode continuar? Não tem minhas coisas aqui. Eu tinha coisas aqui. Ok. Muito bem, continue, por favor. Vamos continuar mais rápido, por favor. Aqui temos Imhotep como estratega de guerra. Continue. Imhotep revelou os 7 princípios filosóficos que foram conhecidos também como as leis de Jahuti, ou as chamadas leis de Imhotep, que são os 7 princípios cósmicos que eles depois traduziram por Kybalion. Os gregos, depois de estudarem, interpretaram como Kybalion. Primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo, princípio da polaridade, correspondência, vibração e etc. Podem investigar isso e os jovens vão poder compreender melhor. Por favor, continue. Continue, por favor. Continue. Eu estou a correr assim porque esse texto é de conhecimento público. Imhotep vai ser o pai da astronomia e o pai da astrologia. Imhotep vai instituir o ensino da astrologia junto com o ensino da astronomia. Imhotep nunca separava, vai instituir o ensino da química com a alquimia e o princípio da física com a magia. É por isso que até hoje os nossos estudantes vão para as maiores universidades do mundo, a maior parte deles não aprende, não consegue inventar nada. Por quê? Porque ele não é um iniciado no esoterismo. E é por isso que uma vez vou dizer mais uma coisa aqui. Cuidado, não sejam ateus na perspectiva eurocêntrica. Se você não estudar os mistérios, não vai chegar lá.
Há uma parte invisível, até porque o átomo é invisível. E você tem que abrir os olhos para poder ver o átomo. Continue, por favor. Imhotep vai dividir o tempo em 4, a partir da matemática. Ele institui os equinócios, vai instituir a vida do ser humano em 72 aspectos. Nós temos 72 aspectos psicológicos ou 72 aspectos mentais que estão ligados aos 72 mil nadis. Ok? Os indianos chamaram a isso 72 mil nadis ou 72 canais de energia. Vamos continuar? Continua. Imhotep é conhecido como o pai da física quântica a partir do estudo do Ankh. Imhotep conseguiu criar várias máquinas quânticas, criando eletricidade, ligando as polaridades. Por isso é que vocês veem aqui as cobras, as duas cobras entrelaçadas, que são na verdade o fio positivo e o fio negativo, mas tem que ter um neutro. Está aí o princípio de eletricidade. Não tem positivo, negativo e o neutro. Então como é que não foram vocês que inventaram a eletricidade? Assim isso não é ciência. Pode continuar com a nossa feitiçaria. Corra. Por favor, vai. Muito bem. É por aqui que nós vamos terminar daqui a pouco. Demos só mais 1 minuto ou 2. E para entrarmos nas 2 últimas fases de estudo de hoje, que são os centros de saber em África, na África pré-colonial. Este conhecimento que Imhotep trouxe não morreu no Quênia. A partir dos sábios queméticos, quando nós abrimos o conhecimento para os estrangeiros, porque os estrangeiros não aprendiam no Egito, era proibido. Os únicos estrangeiros que iam no Egito, que começaram a ir para o Egito buscar conhecimento de fora, eram os nossos irmãos dravidianos, que depois migraram para a Índia. Havia essa troca de conhecimento entre a Índia antiga, dravidiana, negra, não é a Índia branca, e o Egito. Depois, havia um outro povo que eram mestres dos queméticos numa determinada ciência. Sabe quem é este povo? Que entrava nos templos, os mestres eram requisitados, eram os Dogon. Os Dogon é que ensinavam a astrologia aos queméticos. Mais tarde, quando o conhecimento foi aberto aos gregos, e com muita luta, porque muitos dos sábios diziam: conhecimento é poder e não se deve transmitir a todo mundo de qualquer forma. Mas depois, como existia o princípio de Maat, os nossos ancestrais disseram: vamos abrir parte das nossas escolas para os gregos. É assim que os gregos depois entram no Kemet e começam a aprender. Mas muitos deles, como Hipócrates não acabou a formação de medicina. Por isso é que vocês vão ver que a medicina europeia só descobre a circulação do sangue agora, bem pouco tempo, no século XIX. Mas os queméticos já sabiam a circulação do sangue. E está a circulação do sangue no papiro Ebers. Imhotep sabia que o sangue circulava no corpo. Mas vejam que ele fazia operações cirúrgicas sem perder uma gota de sangue, sem transfusão sanguínea. E nem desligava a pessoa. Então, depois desse conhecimento, com a queda do Kemet, outras civilizações passaram a ser as guardiãs desse conhecimento. E eu não vou destacar a escola de Aksum, na Núbia, que também é conhecida por Etiópia. Nem vou destacar a escola da Alexandria, porque a escola da Alexandria foi já no período de Alexandre o Grande e já houve ali misturas e algumas batotas. Mas vou destacar a Universidade de Sankoré, em Tumbuktu, que é uma universidade mais antiga no mundo, na Idade Média. Não é a Universidade de Fez, em Marrocos, é a Universidade
Universidade de Sancoré e muitos professores da Universidade de Sancoré iam ensinar nas universidades de Fez, em Marrocos. Vai se destacar, por exemplo, na Universidade de Sancoré, Ahmed Bamba, Muhammad Bandogo, Muhammad Abubakar. Depois temos outra universidade, que é a Universidade de Guédé, em Mao, no Senegal, também da Idade Média. E por fim nós temos a Universidade de Bandiagara, ou nas falésias de Bandiagara, entre os Dogon. O que os Dogon ensinavam nessa universidade, nas suas universidades? Os Dogon tinham um sistema de ensino de 21 anos, tal como no Quênia, onde aprendiam astronomia. Os Dogon sabiam o nome dos 7 planetas, claro que nós chamávamos Júpiter, Saturno e etc. Os Dogon sabiam que existem várias dimensões no universo físico e no universo invisível. Os Dogons falaram pela primeira vez da existência de vidas noutros planetas. ETs. Sim, os Dogons falaram isso. ET. Está escrito aqui. Esse livro vocês devem ter. Podem mandar vir. Ok? O nome. Presença africana, que é Cheikh Anta Diop, Volney e as Fins, que é um livro em que Teofilo Benga Vou escreve baixar o PDF. em homenagem ao seu mestre Cheikh Anta Diop. Vai. Os Dogons vão falar dos princípios da física quântica. Os Dogons vão falar sobre o princípio do comprimento e da eletricidade do espaço. Ok? São várias questões que eu não vou discorrer aqui devido ao tempo, mas é mesmo para que vocês investiguem. Os Dogons vão fazer o seguinte: vão estudar astronomia de forma tão profunda que vão calcular a distância que existe entre a Terra e Sigitolo. Sigitolo é aquilo que, por exemplo, os Mukongos chamam de Akongo, ou planeta Kakongo, de onde nós viemos, ou aquilo que os queméticos chamaram de Sotis, ou estrelas Sírios. Quando os Dogons diziam que havia as Sírios A, B e C, porque são 3 sóis à volta um do outro, os europeus diziam que nem sequer a estrela Sírios existia. Descobriram? Quando os europeus descobriram que existia as estrelas Sírios, começaram a ir para o Mali, como disse bem a professora Agnella. E depois os mestres Dogons disseram: olha, não tem só uma estrela Sírios, você tem mais 2. Não pode, vocês não têm telescópio, como é que vocês veem? Eles disseram: nós costumamos a ir lá. Aí grande. Nós Bruxo! fazemos desdobramento e vamos para lá. Foi o bruxo. Depois de criarem o telescópio Hubble, vocês conhecem o telescópio Hubble? É famoso. Eles viram Sírios A e viram Sírios B. Disseram: esses são misteriosos. Como desmantar a sabedoria? São extraterrestres. Mas na verdade não. Eram estudos profundos que nossos antepassados faziam. E pode-se fazer até agora. E existem escolas onde se fazem. Por fim, nós temos a questão da matemática. Os nossos antepassados africanos sempre foram bons em matemática. E só existem 2 grandes ciências para você conseguir dominar o mundo. Há uma terceira que pode ajudar e ajuda. Mas ciências naturais existem 2. Primeiro, a matemática. A matemática. Nós não aprendemos matemática, não nos ensinam matemática. Deixem de pensar que essa matemática que vocês conhecem das universidades é matemática. Ela só é matemática especulativa. E existe uma outra ciência, e é a matemática que te permite calcular tudo. Muitos de vocês já é iniciado na prática de pesquisa científica, e a prática de pesquisa científica é matemática. Você, ao fazer um trabalho de investigação científica, ou MIC, você tem que ter uma hipótese, uma justificativa Uma problemática. e um problema. Exato.
São equações matemáticas. Sabem o que é a hipótese? É a variável. É a variável. E você, quando está a fazer isso, você faz 4 operações matemáticas. Eles não te dizem isso. Suposição. Exatamente. Depois, há uma outra ciência que serve para estudar o mundo, que é a ciência da realidade. Que está ligada com a verdade. Essa ciência se chama história. Você só vai conseguir saber de fato como a natureza social do ser humano anda estudando história. E a matemática está ligada com Jaruti e a história está ligada com Sechard. Porque a história é o resultado de todas as equações matemáticas que você faz. Aqui os Lunga Chokwe, o povo Lunga, quando fundaram o grande Império Lunga, eles tiveram como base a matemática. E essa matemática era transmitida por via iniciática para poderem criar todo tipo de ciência. O que eles chamaram de Sona, que eram chamados de desenhos na areia, que é a forma de ligar pontos e linhas, por meio de linhas. E a forma de nós conseguirmos ver os 3 princípios matemáticos, não é? Ou os 3 princípios da matemática juntas. Você vai encontrar no Sona, no sistema Sona, a trigonometria, a álgebra, ok? E o sistema de equações e inequações. Por meio de quê? Por meio de desenhos. E é por via dessas equações matemáticas que eles conseguiam ver o que vai acontecer no mundo. É por via dessas equações matemáticas que eles faziam na areia, por meio de desenhos, usando a arte para poder descobrir o próprio mundo. Feito estas questões, eu vou terminar a preleção por aqui. Agradeço a todos vocês. Foi a propósito eu fazer uma comunicação com muitas ideias, não é? Não vos trazer, como disse, a papa feita, para que vocês fossem descobrir a verdade por vocês mesmos. Sempre houve ciência em África, e eu vou terminar essa questão da ciência e tecnologia em África abordando uma outra questão que Teofilo Obenga aborda. A ciência é a existência de um problema e eu responder a esse problema. Existe um problema, eu vou criar uma equação matemática, por isso é que se estuda matemática, para poder resolver o problema. O princípio de Arquímedes, vocês conhecem o princípio de Arquímedes? Certo? O princípio de Arquímedes, dizem que o princípio de Arquímedes é que permitiu que houvesse a navegação, não é? Aquática, certo? Mas não está certo, não foi o Arquímedes. Por quê? Porque os primeiros instrumentos de navegação e veículos de navegação surgem aonde? Na África. Não só no Quêbec, mas na África. Porque nossos antepassados ficaram com um problema, que era o X da questão. Eu preciso de atravessar aquele rio. Vou atravessar como? A nado, posso me afundar, um jacaré pode me comer. Andar em cima do rio, não sou Jesus Cristo para andar em cima da água. Não é? Então o que é que eu vou fazer? Criar asas, não consigo porque eu não tenho asas para voar. Eles disseram, não, vou colocar um tronco para poder atravessar. Colocaram um tronco, fizeram o quê? Experimentação. E o conhecimento não é nada mais, nada menos do que você se perguntar: por quê? Como? O quê? Aonde? E esse conhecimento, por quê? Como? Aonde? Com quem? Por quê? Para quê? Se chama filosofar. Como disse nosso grande mestre Rato Takamona, nós temos que filosofar os nossos problemas atuais. Sim, o mestre tem razão. Como é que com 20 mil eu vou poder me sustentar? Não existe. Não existe, não há equivalência matemática. Das necessidades que eu tenho com o que eu vou gastar,
Com o poder que eu tenho de gasto, não há equivalência matemática. Então, meus antepassados disseram: eu vou juntar vários barrotes, vou amarrar com um fio e tem uma jangada. E aí temos o princípio de Arquímedes. Agora, eu preciso de dar velocidade a esta jangada e lhe dar direção. E o leme? O que é o leme? É o remo. Agora, colocar um motor atrás dessa jangada, isso é outra coisa. Muito obrigado.